Boa noite. Que bom que você está aqui na igreja, no meio de semana, para nós adorarmos a Deus, ouvirmos a sua palavra. E você que está em casa também, é bem-vindo. Que o Espírito de Deus possa estar aqui na igreja, no coração de cada um, e também com você aí que está em seu lar. E eu quero convidar você que está em casa, e aqui na igreja também, vamos cantar o hino 173, Quero Ter Jesus Comigo. Vamos ficar em pé e ao som então da música nós vamos cantar. De Cristo, nele crer e confiar, aceitar os seus ensinos, suas bênçãos desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, teu poder. Cristo, Cristo, em minha fé crescer. Oh, que bênção crer em Cristo, crer no sangue que verteu, pois os meus pecados todos sepultou e os esqueceu. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Bem feliz eu sou de Cristo, dele aqui desejo ser. Quero, pois, humildemente ao Senhor obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em minha fé crescer. Amém. Aqueles que puderem, quero convidar você a dobrar o seu joelho para nós falarmos com Deus. Senhor nosso Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que tu nos dá de estarmos na tua casa de oração nessa quarta-feira, no meio dessa semana. Que o teu Espírito esteja em nosso coração, nesse lugar, e também com as pessoas que estão em casa nos assistindo. Que a tua palavra possa chegar a cada um de nós, e que o Senhor possa ouvir, Senhor, a nossa prece. Aceita, Senhor, o nosso louvor, aceita a nossa adoração. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Assim como estamos, vamos cantar o hino Sou de Jesus agora, número 139. Cristo me tem fiel.
Jesus agora, meu é Jesus também. Meu Ele é agora, meu para sempre. Amém. Quando perdido em dor e pecado, Cristo salvou-me, fui libertado, vida eterna, Jesus me otorgou, dele, portanto, eu sou de Jesus agora, meu é Jesus também. Meu Ele é agora, meu para sempre. Amém. Permanecendo na presença de Jesus, vamos cantar o hino Tão Grande, Tão Qual Estou, número 138. Qual estou, eu venho a ti, aceita-me, ó Salvador, confiante sou em teu amor, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, perdão me podes conceder e minhas faltas esquecer, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou, eu venho a ti, e tu minha alma limparás, com teu amor me envolverás, ó Salvador, me achego a ti. Aqueles que tiverem seus dízimos, ofertas ou ofertas de alimento, eu peço que venham até aqui à frente enquanto cantamos o hino Entrego a Ti, número 575. Entregar o meu coração, toma, Senhor, em adoração. Quero entregar tudo que é teu, todas as bênçãos provém de Deus. Entrego a ti meus dons e meus bens, Pai. Deus seja
Senhor Deus, que o Senhor possa aceitar, Pai, todas as ofertas de gratidão que foram devolvidas ao Senhor. Que o Senhor abençoe cada dizimista e cada ofertante. E que o Senhor abençoe esta programação. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Quarta-feira, então, é o culto do quê, irmãos? De oração, não é? Culto de oração. Culto onde nós podemos aqui colocar os nossos pedidos. Eu vou pedir para... Keila, pode ser você mesmo. Pega um microfone para nós ali. E você que quer fazer o seu pedido de oração, seu agradecimento, a Keila vai até você e você vai falar no microfone para que os que estão em casa possam nos ouvir também, né? Quem quer colocar aqui um pedido de oração lá atrás? Vamos começar ali. Eu quero primeiramente agradecer pelo dia de hoje, que foi abençoado. Quero pedir pela minha família, que, graças a Deus, está melhorando, que algumas coisas estão se resolvendo. Pedir pela minha escola, que está acontecendo algumas coisas ruins, que Deus proteja. Não a minha, mas sim todas as escolas, que está acontecendo esses ataques terroristas, estão nesse jogo, que o Senhor venha cuidar de cada aluno, de cada professor, cada pessoa daquela escola, e que Deus mude o pensamento das pessoas que querem fazer essas coisas nas escolas. Pedir também pela minha vida, que graças a Deus tô bem de saúde, minha família também, minha mãe, meu tio, minhas tias, minha avó, graças a Deus, está melhorando, só que ela está com alguns probleminhas, mas é por causa da idade mesmo. É isso que eu peço. Muito bem. Mais alguém lá? Fernanda. Eu também quero agradecer a Deus pelas bênçãos que Deus está nos concedendo, que está aqui hoje na igreja. Também quero agradecer que eu fiz uma cirurgia na minha testa e outra aqui, mas graças a Deus estou recuperando bem, falta só tirar os pontos, graças a Deus estou bem. Também pelo meu esposo, também, que se encontra com um problema de saúde também, e meus filhos também, que estão, graças a Deus, estão protegidos, né? E na escola também, que a gente está orando por eles também, né? E eu agradeço pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre o meu lar, sobre o lar dos meus filhos, e todos os lares. São meus agradecimentos. Muito bem. Quero agradecer a Deus pela sua infinita graça, bondade e misericórdia para comigo e minha família. Agradecer a Deus porque hoje estamos aqui na casa de oração dele, podendo louvar, agradecer e engrandecer o nome dele. Eu só tenho que agradecer mesmo pela infinita bondade que Deus tem feito, cada benção, até a gente acordar, ou levantar, ou deitar, Deus está sempre com a gente. Então, eu quero só agradecer a Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado. E também quero pedir oração pela Andréia. Ela está na UTI, uma amiga nossa da família, e que nós possamos estar orando por elas, também pelas nossas crianças, nossos jovens, pelas aquelas pessoas que estão sofrendo nesse momento, que Deus possa amparar e nós possamos orar uns pelos outros. Esse é meu pedido, meu agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu primeiramente queria agradecer a Deus, né, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a minha vida. Sempre tem sido misericordioso comigo. Quero agradecer de todo o meu coração, né, pela minha vida. E, mais uma vez, né, pedir oração para o meu irmão, que está acamado com câncer, né, já foi colocado aqui já várias vezes pedido de oração, né. E por uma família também, o Elias, que também está acamado, sofrendo, já faz uns 4 meses que ele está de cama, né? Não consegue se mover, né? Pedir para Deus que tenha misericórdia dele, né? Que possa curar, né? E aliviar o sofrimento dele, né?
Então, esse é meu pedido e pela conversão da minha família e por todas as famílias, né, de todos os irmãos aqui que congregam aqui na igreja, né, que Deus possa derramar as bênçãos sobre todos nós aqui. Esse é meu pedido. Muito bem. Acho que lá atrás tem as meninas, né? Que querem também fazer seu pedido de agradecimento. Eu quero agradecer pela vida e pela minha família. Muito Eu bem. quero agradecer pela minha família, pela minha saúde e por todos os meus avós que moram lá em Santa Catarina. Muito bem. Mais alguém aqui? Irmão Antônio aqui na frente também. Eu quero agradecer a Deus, porque são tantas bênçãos que Ele tem me dado, né? Me dado força para vir todos os dias aqui, né? E meus filhos que estão retornando de volta à igreja, né? Todos tinham afastado. Agora, com a graça de Deus, estou voltando, né? Isso aqui, daqui uns dias voltarão todos. Amém, irmão. Amém. Boa noite a todos. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por um milagre. Que uma amiga minha, Laura, é o nome dela, ela trabalhou comigo, ela teve neném. E o pulmãozinho não estava correspondendo. Daí o médico falou que são poucas chances de vida, sabe? Mas daí eu falei, Claire do céu, ore por nós, peça para o pessoal da igreja orar também, sabe? Um tempo atrás até pedi oração aqui. Daí ela falou assim, ó, está disponível para... Ela já está em casa, respirando o melhor impossível, ela falou, sabe? Comendo bem, mamando, tudo, sabe? Certinho. Amém, irmã. O jeito que Deus seja louvado. O jeito que Deus põe a mão, sabe? Eu quero agradecer muito de coração a isso. E também eu quero pedir para todas as escolas. Hoje eu fui na Adventista ali, que a Márcia queria conversar comigo. Eu vi que os professores, até eu vi o pastor Isaac, ele não está sendo fácil para cada um deles, sabe? Para passar, que passe logo essa tribulação, sabe? Volta à rotina do dia a dia, sabe? Com as crianças, tudo. E que Deus põe uns anjos em todas as escolas, da Manu, da Isa, de todo mundo. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, mais alguém, irmãos? Mais alguém? Quero agradecer a Deus também por todas as bênçãos, né? Como foi falado aí, são muitas bênçãos que Deus nos concede. Então, hoje eu só quero agradecer. Não vou pedir, prometo. Quero agradecer pelo cuidado de Deus, porque Deus, Ele cuida das pequenas coisas. Coisas que, por exemplo, eu quero agradecer porque eu fiz um canal ontem no meu dente. Eu nunca tinha feito. Eu tenho muito medo de dentista. Eu sou uma velha de 29 anos, mas eu tenho pavor de dentista. Mas aí eu fui ontem à tarde, fiz o canal. E aí, o interessante é que Deus cuida de tudo. Eu estava bem nervosa. Terminou o canal, assim, ele nem terminou, né? Vou terminar na terça, vou sofrer de novo na terça. Mas até que não doeu muito, eu pensei que ia doer mais. Enfim, deu tudo certo. E na volta, eu peguei um Uber. Gente, sabe assim, aquela pessoa que Deus coloca ali para ser tipo um conforto para você? Foi tão legal vir com aquele rapaz de lá de Curitiba para cá, ele, tipo, relaxa, tipo assim, me acalmando, né? Porque ele falou assim, você estava fazendo o que aí? Aí eu fui contando, né? Eu falei, então, eu tenho medo de dentista e tal. Aí ele foi sendo uma pessoa, assim, muito... com muita empatia, né? Ali pela minha situação, e ele foi um acolhedor naquele momento que eu precisava. Então, acredite, Deus cuida de tudo, até de um Uber para cuidar da gente, para conversar, para aliviar ali a nossa dor, Ele coloca, porque Ele se importa com essas coisas também. Então, eu quero agradecer por isso. Amém. Amém. Irmãos, eu quero ler um texto aqui antes da oração. O pastor não vai pregar sobre Apocalipse, não, né? Eu vou usar um versinho aqui, espero que não vou te atrapalhar, tá? É Apocalipse 12, verso 17, todos nós conhecemos esse verso, não é? Eirou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Irmãos, eu quero pedir oração pela igreja. Que os irmãos orem pela igreja. Satanás está irado contra a igreja. Mas o interessante é que ele faz guerra contra os remanescentes. Ele está irado com a igreja, com o corpo de Cristo, mas a guerra dele é diretamente às pessoas. E dessa maneira ele afeta a igreja, que é o corpo de Cristo. Ele está irado com a igreja em todos os lugares. Não é? Não é só aqui, em todos os lugares ele está irado com a igreja e fazendo guerra aos seus filhos. E daqui para frente, irmãos, será assim, né? A igreja vai enfrentar muitas batalhas. Jesus está perto de voltar. A igreja enfrentará muitas batalhas. A senhora White diz que chegará um ponto de que parece que a igreja vai ruir, não é? Os nossos bancos ficarão vazios. Apostasia virá, sacudidura virá. Então, mas não ficará vazio, porque no alto clamor, novamente, né, a igreja crescerá, mas ele está irado. E eu queria que vocês orassem em seus lares, você que está em casa, aqui na igreja. Não, a nossa oração para que não venha tribulações e provações para a igreja, não adianta, irmãos, porque elas virão. Isso é profético. Virão. Né? Nós temos que orar para que Deus nos dê forças, sabedoria e discernimento. Meus queridos, o que eu percebo, eu falo do fundo do meu coração com amor e com dor no coração. O que nós percebemos é que falta para o nosso povo discernimento. Nós precisamos clamar por discernimento do que é a vontade de Deus, o que é o plano de Deus para a igreja e para a nossa vida. Nós precisamos de discernimento. Nesses últimos dias, precisaremos muito de compreender as armas do inimigo, as estratégias do inimigo, e através do Espírito Santo nos dando discernimento. E então nós vamos sair vencedores pelo Espírito e pelo sangue de Jesus. Amém? Então, irmãos, orem, clamem a Deus por misericórdia para com o nosso povo. E eu quero convidar você mais uma vez para se ajoelhar e nós vamos falar com Deus. Amorável Pai que estás nos céus, mais uma vez nós estamos prostrados na Tua presença, aqui na Tua casa de oração, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos humilhar a Ti e clamar a Ti por misericórdia para com o Teu povo. Foi colocado aqui, Senhor, pedidos de oração, agradecimentos. Nós queremos, Senhor, humildemente depositar nas Tuas mãos, com a certeza de que Tu olharás para cada caso desse e darás a melhor solução para cada problema apresentado aqui. Também, Senhor, há aqueles que ficaram em nossos corações, que nós não expressamos verbalmente, mas o Senhor conhece o coração de cada um aqui melhor do que nós mesmos. E que o Senhor possa, Senhor, olhar e dar a resposta que Te agrada, não aquela que nos agrada. Porque nós não sabemos pedir, Senhor. Dá a nós, Senhor, o discernimento, a sabedoria vinda dos céus para compreendermos o momento difícil, complicado que nós vivemos neste mundo e também na Tua igreja. Que o Teu Espírito esteja no nosso coração, na nossa mente, Senhor. E que Ele dê para nós clareza, para que Ele
ilumine a nossa mente para que nós possamos perceber, Senhor, as armadilhas que Satanás tem colocado à nossa frente. E nós possamos segurar firmes na Tua mão, Senhor, confiar em Ti, entregar nossas vidas nas Tuas mãos. Que as nossas decisões possam ser decisões que sejam dirigidas por Ti. Dá a nós, Senhor, a humildade para compreendermos isso e sermos inteiramente submissos à Tua vontade. Esteja, Senhor, com essa igreja aqui em Araucária, Igreja Central, que passa por momentos difíceis, mas, Senhor, essa igreja não pertence ao pastor, não pertence ao ancianato, não pertence à liderança. Essa igreja pertence a Ti, pertence a Cristo. Ela é o corpo de Cristo. E nós não temos dúvida, Senhor, que o Senhor a conduzirá até a vitória final, quando Jesus voltar a essa terra. Prepara, Senhor, esse povo aqui. Prepara aqueles que permanecerem firmes. Prepara o Teu povo, Senhor, para se encontrar contigo. Dê a nós o Teu Santo Espírito. E que nenhum de nós venha a ser sacudido e lançado fora, mas que nós possamos permanecer firmes ao Teu lado, compreendendo a Tua vontade, entregues nas Tuas mãos, para sermos vitoriosos. Essas bênçãos, Senhor, nós Te rogamos. Não porque há algum mérito em nós, porque somos trapos de imundícia, mas, Senhor, nós Te pedimos, pelos méritos que há no sangue de Jesus, aquele sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. É em nome dEle que nós Te imploramos, e nós Te rogamos. Amém. Boa noite, queridos. Tudo na paz? Alguns têm andado um pouquinho tristes com os últimos acontecimentos no Brasil. Quem trabalha no colégio entende essa realidade, mas os pais também têm acompanhado, né, o que tem acontecido. E o que nos chama a atenção é que, de fato, nós entendemos que nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias, né, na realidade, do fim dos tempos. E nessa noite, a nossa oração é convidar que a igreja continue orando para que Deus possa estar intervindo, como já está intervindo em algumas escolas. Hoje teve mais um caso aqui em São Paulo, e não tem acontecido o pior, mas que Deus venha ter uma mão poderosa para estar ali cuidando dos nossos alunos. A gente se preocupa porque nós temos alunos a partir de 3 anos. E o nosso coração se apertou quando a gente viu a notícia semana passada, né? É a mesma idade que nós temos aqui no colégio inicial. Mas sabemos que esse colégio pertence a Deus e nós temos a certeza que ali tem anjos que estão guardando e protegendo o nosso colégio. Continue orando pelos professores, pelos pais, que todo mundo está com o coração apertadinho. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Pega a tua Bíblia. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez queremos colocar nossa vida em Tuas mãos e pedir que o Senhor venha mais uma vez falar conosco. Já falou através da música, da oração, mas fala conosco através da Tua palavra, que ela venha falar a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Traz uma das histórias que, para mim, chama muito a atenção, porque essa história retrata tanto os tempos bíblicos de Jesus, mas também retrata um pouquinho o nosso mundo atual, como está. Marcos capítulo 5. Amém? Vamos ler alguns textos aqui, para a compreensão da história. Vamos à leitura. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar,
a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, ou prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes." Jesus estava atravessando o mar da Galileia. Eu não sei se você já refletiu nesses assuntos, mas Jesus ele se dedicava muito ao seu ministério. A gente conta o ministério de Jesus em 3 anos e meio. Jesus se dedicou em prol ao seu ministério nesses últimos anos dele com vida aqui na Terra. Storott tem um texto que ela menciona que o trabalho de Jesus era baseado em suor, lágrimas e sangue. Que ele chorava ao ver as multidões quando não aceitavam ou rejeitavam a mensagem. Sangue porque ele se dedicava tanto à missão. Imagina, Jesus não tinha um calçado tão confortável como eu tenho ou que você tem aí. Imagina Jesus andando quilômetros, percorrendo cidades, vizinhanças, para pregar o evangelho do reino. E, não sei se você recorda, o nosso Senhor não tinha onde repousar, reclinar a cabeça. Os discípulos, quando se aproximaram de Jesus, onde que o Senhor assiste, onde que o Senhor repousa, Jesus não tinha um lugar de descanso, mas a gente vê na Bíblia que Jesus percorria todas as aldeias, cidades, vizinhanças, pregando o evangelho do reino, chamando o povo ao arrependimento. E nessa ocasião, Jesus estava atravessando o mar, e se você voltar a alguns versículos antes, a partir do verso 35, você vai ver que Jesus acalma uma tempestade com autoridade, com poder, também conhecida de todos aqui. Jesus acalma para mostrar que ele tinha poder sobre o sobrenatural. Mas Jesus, ao atravessar essa cena, essa tempestade, ele desembarca numa praia. Provavelmente uma região que não era uma região judaica, mas Jesus estava tendo um dos seus primeiros contatos com povos gentílicos. Porque você vai ver na história que aonde Jesus desembarca são povos que são criadores de quê? De porcos, se você continuar a leitura. E o interessante é que a senhora White, ao descrever esse capítulo, você pode pesquisar depois, desde já todas as nações, ela vai descrever muito bem esse capítulo. Jesus, ao descer na praia, os discípulos juntamente com ele, imagine a cena, algo assustador, né? Jesus pisa na praia e vem um louco, sem roupas, desnudo, todo ferido, barbudo, feio, horrível, ao encontro de Jesus. A cena era tão terrível que a senhora White descreve que, nesse momento, enquanto Jesus está descendo do barco, com os discípulos começam a caminhar, os discípulos tão temerosos, com tanto medo, sabe o que eles fazem? Eles correm, desesperados. É claro que a Bíblia não vai estar descrevendo esse assunto, mas eu sempre gosto de citar o verso 15. Porque o verso 15 dá a entender que os discípulos estão voltando, aproximando-se de Jesus, mas já eu volto nesse texto. Os discípulos fogem com medo daquela cena, provavelmente porque esse homem, você viu na descrição dos versos anteriores que acabamos de ler, que esse homem, ele era provavelmente um homem muito conhecido na região. Imagina, um Sansão nos tempos de Jesus. Porque nada podia o quê? Prendê-lo. Correntes eram quebradas,
grilhões eram despedaçados, nada podia subjugá-lo. Tudo que esse homem vinha sobre esse homem para prendê-lo, ele simplesmente quebrava tudo. E ele vivia onde? No meio dos mortos, nos túmulos, nas cavernas. E a Bíblia traz um fato interessante que esse homem ele se feria com pedras. Uma situação totalmente deplorável. Nesses apenas 6 versos, 7 versos que acabamos de ler, eu não consigo ver nenhum vestígio, nenhum detalhe de Deus na vida desse homem. Você que nos assiste, você que está aqui na igreja, você consegue ver nos 7 primeiros versos dessa história algum vislumbre de Deus na vida desse homem? Não há nada, nada de Deus nesse homem. Eu sei que você é um bom cristão, eu sei que você tem se dedicado à igreja, tem servido ao Senhor com alegria, com amor, tem ajudado pessoas. Mas deixa eu fazer uma pergunta, como um bom cristão que você é. Você levaria esse homem para sua casa para um almoço de sábado? Parece uma piada, né? Sem condições, irmãos. Não tinha condição sequer de levar uma pessoa nessa situação para a nossa casa. Só que a vida desse homem ele é transformada a partir do encontro que ela tem com quem? Com Jesus. Os discípulos correram com medo, mas Jesus, diante desse homem, a partir do verso 8, ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele, espírito imundo, saia desse homem. Jesus já começou colocando ele no lugar dele. E o interessante é que, continuando a leitura a partir do verso 14, os que tratavam dos porcos fugiram para anunciar às pessoas da cidade que um homem apareceu naquela região e, de alguma maneira, ajudou esse endemoniado e lançou os porcos despenhadeiro abaixo, levando toda aquela manada de porcos a morrer. E vem o verso 15, pedaço do 14 e 15. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado. Presta atenção nesses detalhes aqui. Olha o que acontece com esse homem. Ele estava não agitado, não gritando, não mais se ferindo com pedras, não mais ali, quem sabe, desnudo, mas a Bíblia fala que ele estava sentadinho, assentado, vestido, em perfeito juízo. E todos que viram esse homem temeram. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na jogada, ele não entra para perder. Jesus ele entra na história para mudar a vida de pessoas. Ele entra na história para transformar vidas, para salvar, para resgatar e para libertar do pecado. O ministério de Jesus é um chamado do arrependimento para a vida eterna. Esse homem era simplesmente o homem que talvez era aquele que, talvez, no nosso bairro, na nossa cidade, às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala: fulano não tem esperança nenhuma de vida. Esse aí está esperando a morte. É um sem futuro. É um perdido mesmo, ó. Não tem esperança alguma esse homem aí. Talvez você, assim como eu, em algum momento já usou essas palavras para se referir, quem sabe a um irmão, quem sabe a um amigo distante, ou um parente da sua família que ao longo da caminhada se perdeu e infelizmente em algum momento de chateação no seu coração, você falou: esse meu irmão, ou esse meu amigo, esse meu familiar não tem esperança nenhuma. Ou ele está esperando a morte, ou simplesmente não vale nada. Mas a gente percebe que esse nunca é o olhar de Jesus. Jesus ele olha com um olhar diferente para cada um de nós. Um olhar de compaixão, um olhar de amor. Onde as pessoas veem que ali não é ninguém, Jesus vê alguém, um candidato para o reino dele. Talvez esse homem, no contexto aqui, nessa ocasião, talvez ele era muito famoso
pela história, do outro lado do mar da Galileia, tem um homem que ninguém consegue prendê-lo. É um homem louco. Várias pessoas se juntaram para prendê-lo e ele... Talvez essas histórias atravessavam o mar. E as pessoas comentavam sobre esse homem que morava além do mar. Eu não sei se essa história te recorda sobre o que tem acontecido nos últimos dias. Porque se eu abrir aqui agora, no meu celular, na página 132 do Eventos Finais, a senhora te descreve o seguinte: não tendo recebido o amor da verdade, eles serão induzidos ao enganos do inimigo, darão ouvidos aos espíritos enganadores e a ensinos de demônios, e se afastarão da fé. A senhora White enfatiza em alguns textos que nos últimos dias algumas pessoas teriam um comportamento totalmente inadequado com a fé, com a religião, seriam totalmente induzidos pela prática do mal. Às vezes a gente está tão acostumado com o mundo atual, está tudo bem, a gente está trabalhando, a gente tem um alimento em casa, tem um lugar para repousar, mas a gente esquece que o inimigo tem trabalhado. O inimigo tem trabalhado na mente de crianças, tem trabalhado na mente de adolescentes, tem trabalhado na mente de jovens, de adultos. E às vezes a gente faz vista grossa, mas o inimigo ele não tem brincado. Em momento algum eu estou aqui para exaltá-lo, mas a igreja precisa acordar. Em tempos que a igreja deveria estar se envolvendo, se mobilizando para orar, às vezes a gente está permanecendo sentado. A gente tem que tomar mais atitude como igreja, para pedir que o Espírito Santo venha nos usar e nos ungir com poder. Jesus ele não entrava em cena para simplesmente ser mais um na cena. Jesus entrava em cena para mudar totalmente aquela história que até então era uma história desastrosa. Porque eu leio os primeiros versos desse capítulo, a gente vê totalmente um homem perdido, mas a partir do encontro dele com Jesus, a vida dele é transformada, queridos. Você tem dimensão do poder de Jesus? Jesus ele pode salvar qualquer pessoa que aceita Ele. Mas a gente precisa ensinar isso para as pessoas. A gente precisa levar esperança para aqueles que não têm. Assim como Jesus levou esperança para esse homem. Se continuarmos lendo o capítulo, não é o assunto do momento, mas só para contextualizar, Jesus sai enxotado daquela ilha, sai expulso. As pessoas não queriam que ele ficasse ali. E esse homem da história pede para Jesus: Senhor, eu quero te seguir. Eu quero ir contigo. Você me libertou. Eu quero continuar caminhando ao teu lado. Aí Jesus fala assim: não, fica aqui e fala para eles tudo que eu te fiz. E se você avançar um pouquinho, o capítulo 6, e a partir do verso 53, Jesus era desconhecido nessa região, foi expulso, foi enxotado, mas se você ler o capítulo 6 de Marcos, a partir do verso 53, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, a mesma região dos Gerazenos ali, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu quem, queridos? Reconheceu quem? Jesus. E olha o que acontece. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Aquele que saiu expulso, retornou e foi bem recebido, porque tudo que o Senhor faz não é para ser mais um na cena, mas é para Ele transformar toda a cena. E a gente é chamado hoje
para não ser mais um na cena, mas para fazer a diferença. Ano passado eu vi uma frase que falou muito ao meu coração, de um jovem que vivia no final do século XIX, tinha um problema muito grave de saúde, não recordo o nome dele agora, um autor de alguns livros, e ele era doente, não podia se locomover, viveu a vida quase toda dentro de casa, acamado, mas todas as noites ele dava um jeitinho de fugir. Ele corria, era de uma família rica, morava numa mansão. Ele atravessava a casa e ele ia para uma grande janela que ficava em frente a uma praça da casa onde ele residia. E todos os dias ele ficava observando uma cena da janela para a praça. Na época não tinha luz, como temos hoje. Um guardinha todos os dias saía, à noite, acendendo as luzes daquela praça. Na época do fogo ainda, né, do lampião, saía acendendo cada luz, cada poste que tinha naquela praça. E ele observava aquela cena e todos os dias a cuidadora dele ia lá, pegava ele, vamos voltar para sua cama. E uma das frases que ele escreve em um dos seus livros é: eu vejo um homem que abre buracos na escuridão. Talvez para você é simplesmente uma frase comum, uma frase qualquer. Mas eu quero te convidar, nesse momento, a apenas refletir nessa frase. Eu vejo um homem que abre buracos na escuridão. Você consegue expandir o pensamento sobre essa frase agora? Você consegue imaginar a dimensão do que é ser um discípulo de Jesus no mundo atual, no qual Jesus fala para você, você é luz. Eu te convido não para ser apenas um seguidor meu, mas eu te convido para ser luz do mundo, para você levar a luz para as pessoas, para você levar esperança para as pessoas, para você levar paz para as pessoas, para você compartilhar o meu amor para as pessoas. Quando você aceita ser um verdadeiro seguidor de Jesus e de compartilhar a luz que Ele falou que você é, você começa a abrir buracos na escuridão. Queridos, olha como o nosso mundo está. Eu olho para essa história, aqui eu consigo ver vários tipos de pessoas. Aqui eu vejo viciados em drogas, com a mesma semelhança desse homem. Olha quantas pessoas temos hoje que, infelizmente, são presas por conta dos vícios, tão semelhantes a esse homem, que quebram casas, destroem casamentos por conta dos vícios. Quantas pessoas que não têm o mesmo comportamento desse homem por conta do pecado. Eu quero te convidar a você, nessa noite, sair daqui com o seu coração não com medo, porque na palavra de Deus, Ele nos ensina muito bem a não ter medo. Não temas, porque eu sou contigo. Mas você carregar a esperança no teu coração de ter a certeza de que quando Jesus entra em cena, não é para a cena permanecer igual, é para a cena ser transformada. Você tem fé nisso? Tenha fé, querido. Não se comporte como mais um do mundão. Você já foi tirado dele para você transformar as pessoas que estão ao seu redor. Eu sei que muitos estão cansados, a semana é agitada, é puxada, mas louvado seja Deus porque você está aqui. Deus tem um propósito grandioso para você e para essa igreja. Às vezes a gente fica chateado, fica triste com algumas coisas que acontecem. E a gente olha, nossa Senhor, por que isso está acontecendo na nossa igreja? A gente vem de movimentos tão lindos, 10 dias de oração, a igreja participava, a igreja envolvida, Semana Santa, que foi uma bênção. Mas parece que com o passar do tempo a gente vai esquecendo de como a gente começou o ano.
Deus quer usar a gente, mas às vezes é a gente que fica falando, não, Senhor, espera um pouco mais. Eu ainda preciso resolver algumas coisas para depois eu atender o teu chamado. Jesus está trabalhando incansavelmente em prol da nossa salvação. E às vezes a gente fica falando assim, não, Jesus, fica ali, dá um tempinho ali. Jesus estava cansado, irmão. Jesus estava cansado, mas ele simplesmente entrou num barco. Se você voltar ali os capítulos anteriores, mas Jesus, quando ele faz algo, ele é intencional também. Jesus ele poderia ter ficado onde ele estava. Jesus não tinha necessidade de atravessar o mar. Mas sabe por que Jesus atravessou o mar? Porque ele precisava salvar esse homem. Sabe por que Jesus veio a esse mundo? E a gente falou muito sobre isso semana passada, na Semana Santa. Sabe por que Jesus veio aqui? Para nos salvar. E se não fosse ele na nossa vida, talvez a gente era mais um na fila de Marcos capítulo 5. Mas em algum momento da história, Jesus mudou totalmente o curso da minha e da sua história. E louvado seja Ele por isso. Porque Ele continua transformando a minha vida, assim como Ele também tem transformado a sua. Eu tenho um conhecido no Pará, que eu descrevo ele de muito semelhante a esse homem de Marcos capítulo 5. O homem que era totalmente rejeitado, a família não o aceitava muito bem, um homem que era viciado com cigarro, bebida, mas um homem com uma vida muito sofrida. Eu lembro desse senhor que se dedicou a vida toda à família, mas em alguns momentos da vida dele, perdeu a família, a esposa foi embora, a filha que ele tanto amava, em um momento da vida dele, faleceu. Situações na vida dele que foram cada vez mais o afastando de Deus, levando a se indagar contra Deus. Várias situações deploráveis que foram levando ele por esse caminho. E eu lembro que já no final da vida dele, ele tinha um corpo todo ferido por conta de uma doença de pele que ele tinha. E quando ele entrava em bancos, entrava em uma padaria, entrava em uma casa, as pessoas saíam de perto, corriam, porque ele cheirava mal. A típica pessoa que eu falei no início, esse aí está esperando a morte. Eu poderia ler Marcos capítulo 5, colocando o nome dele em cada verso que menciona o mesmo homem aqui. Mas teve um dia que ele começou a estudar a Bíblia. Não queria, mas começou. Sem saber ler, sem saber escrever, mal o próprio nome, ele criou um interesse por Jesus. Começou a estudar a Bíblia, começou a ouvir sobre os ensinos de Jesus, começou a aceitar, começou a frequentar essa igreja no Pará. Eu lembro que um dia a gente estava numa conferência evangelística de Semana Santa. Ele chegou falando, eu quero me batizar. Eu lembro muito bem da cena, até o pastor ficou preocupado em batizá-lo. Imagina todas as características que eu acabei de citar. Imagina um homem desse entrando dentro de um tanque batismal. Até o pastor ficou com medo, preocupado. Mas o pastor naquele dia o batizou. Eu lembro que o seu Sebastião, ele levantou daquele lugar, ele foi sepultado como um homem que era considerado um homem que esperava a morte, mas ele levantou como alguém esperando a vida em Jesus. O meu tio, o seu Sebastião, começou a frequentar a igreja. Todo sábado ele levantava cedinho, ia para a igreja.
Todo dia tinha um senhor que ia buscar ele em casa, que ele morava longe da igreja, e tinha um senhor que passava lá: oi, seu Sebastião, eu vim te buscar para ir para a igreja. Ele não tinha condição, dificuldade para ir para a igreja. Eu lembro muito bem que nos últimos dias dele, ele foi internado, não sabia ler. E o meu irmão, que acompanhava ele por mais tempo, todo dia pela manhã, ele cutucava meu irmão e falava assim: Felipe, você pode ler uma passagem da Bíblia para mim? E o meu irmão, com muito carinho, com muito amor, lia algumas porções da Bíblia para ele. Um senhor, já nos últimos dias de vida, tendo a certeza no coração dele que ele não era mais um homem perdido, ele era um homem salvo em Jesus. Ele levantava cantando, com dores, mas levantava cantando. Ele não conseguia dormir deitado. Ele literalmente dormia em pé, porque se ele deitasse, provavelmente a pele dele poderia abrir por conta da fragilidade da pele. Mas eu falo isso para você ter a dimensão de quem é Jesus. Jesus pega um homem desse derrotado e restaura a vida dele. Ainda que sofra, ele viverá. Ainda que tenha perdido a vida, um dia ele será ressuscitado por Jesus. Você tem a dimensão de quem você serve? Você serve ao Rei do Universo, o Criador do céu e da terra. Não há nada nesse mundo que pode te afastar da presença dele. E nas palavras de Romanos capítulo 8, nem principado, nem anjos, nem demônios, nada nesse mundo pode te separar do amor de Jesus. Mas tem um detalhe nesse texto. A escolha é sua. Se nessa noite o teu desejo é escolher esse Jesus, servi-lo e viver por ele, eu quero te convidar a orar nesse momento. É o teu desejo? Fique em pé, vamos orar. Maravilhoso e eterno Pai, nesse momento a gente ora ao Senhor com o coração talvez preocupado, ou com um coração alegre por saber que Jesus é esse grande Senhor que entra na nossa vida nunca para perder, mas sempre para sair vitorioso. Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a vida dessas pessoas que aqui estão, porque Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para perdoar e Ele tem poder para salvar. E por isso que nessa noite, ó Pai, nós queremos colocar a nossa vida nas mãos dEle e pedir: Deus amado, envia Teus anjos para nos proteger e guardar. Nós cremos, ó Pai, que existem anjos que trabalham nesse momento em prol de nos guardar, nos proteger e nos livrar do mal. Nós cremos nisso. Que eles continuem ao nosso redor, Senhor, ao redor dessa igreja, ao redor dos nossos lares, nos protegendo e nos livrando do mal. Infelizmente, o inimigo tem trabalhado. Que ele trabalhe, porque maior é aquele que está do nosso lado, que é o Senhor Jesus. A Ele toda a nossa honra e glória, porque Jesus venceu o mal. Jesus venceu o pecado e Ele vive. Que a gente, Pai, como Teu Filho, carregue essa esperança no coração, para que a gente não venha andar com a cabeça baixa, pensando que o inimigo tem poder contra nós. Nós temos a fé de que, nesse momento, o Senhor está aqui dentro conosco. O Senhor está trabalhando no coração de cada um de nós. Está trabalhando no coração dos nossos amados que, nesse momento, não estão aqui. De queridos que se afastaram da igreja. E nós aproveitamos para colocar cada um deles em Tuas mãos. O inimigo tem trabalhado, mas ele não tem poder contra a Tua igreja. E por isso que nessa noite, Pai, nós clamamos para que o Senhor venha intervir na vida de todos nós, para que possamos ser usados para abrir buracos na escuridão. O Senhor chamou a cada um de nós para ser luz, e ser a luz do mundo. Use, Senhor, a cada um de nós para iluminar a vida de outras pessoas, das pessoas que estão conosco no trabalho, na escola, em casa. Que o Senhor nos use, Senhor, para as pessoas verem em nós o reflexo de Jesus.
E da mesma forma que o Senhor mudou a vida de um homem lá no passado, nós cremos que o Senhor pode mudar a vida de muitos no presente. E por isso, bom Deus, permaneça conosco, com a Tua proteção, com a Tua bênção. Que o Senhor resplandeça, Pai, sobre cada um de nós, para que possamos depositar nossa confiança plenamente em Ti. E nós oramos, ó Pai, confiantemente que o Senhor ouve a nossa oração e luta nossas batalhas no nome do grande general, do grande Criador do universo, do grande Eu Sou, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o hino final? Quem são os cantores? Amor me inspira, Pai, o teu esplendor me anima, tua luz ilumina os caminhos meus, como o sol, o amor desses olhos teus brilha em mim, brilha em mim, brilha, Jesus. Jesus, vem trazer a tua luz. Pai, a tua real grandeza traz a vida real, beleza. Seu amor transbordou na história. Hoje a luz que nos vem lá da glória brilha em mim, brilha em mim, brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória, no teu calor, traz a paz e amor, vem como o sol. Trazer misericórdia, brilha, Jesus, vem trazer tua luz. Amém. Oremos. Maravilhoso Pai, mais uma vez entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Nos leve em segurança aos nossos lares, que a Tua presença e a Tua bênção nos acompanhe em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Boa noite. Se da vida vagas procelosa ração,
Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez.